Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Eu preparei a nossa capinha de hoje desse vídeo e eu coloquei os seguintes títulos: Esposa acabou com o casamento. E vocês já vão entender por quê. Eu vou contar aqui para vocês esse relato bem curto também para vocês entenderem. Outro relato: Sócios e Amantes. E o terceiro comentário que eu vou fazer para vocês aqui é sobre a cidade dos homens de três pernas, que tem a ver com o primeiro relato que eu vou contar. Bom, uma moça casada me enviou esse relato dizendo que ela sempre amou o marido, ela nunca desejou ficar com outras pessoas e ela disse que ela ouviu conselhos de amigas que sugeriram para ela apimentar o casamento dela. Ela conta no relato dela que o marido sempre foi frágil, sempre foi devagar com as situações com relação à bateção de virilha. É claro que o relato que ela me conta ficou muito forte, muito pesado, então não posso falar tudo, porque pode me causar problemas aqui na nossa rede social, não é? Então eu tenho que tomar muito cuidado e me controlar também. O que acontece? Sugeriram para ela fazer uma certa coisa durante a bateção de virilha. Ela foi e ouviu os conselhos dessas amigas. Então ela estava lá, digamos assim, parecendo até um filme de faroeste, porque vocês vão entender já o que eu vou falar. Ela estava cavalgando, estão me entendendo, né? Espero que as pessoas sejam inteligentes para entender e eu não precisar ser mais explícito. E nisso que ela estava ali, a Yo Silver, e ela vai e inventa, faz o negócio que as amigas mandaram ela fazer. O que que ela fez? Vocês não vão acreditar. O cara meio devagar, né? Era uma por semana, uma bateção de virilha por semana, era uma coisa assim de outro mundo. Ela foi, tascou-lhe no cidadão, no marido, dois dedos num determinado local que eu não vou falar o nome aqui, né? Mas vocês já imaginaram. Aí ela achou até que o cara iria reclamar daquela situação incômoda, que tem muitos homens que não querem ir no urologista por causa de um dedo. No caso ali, ela colocou dois. Estão entendendo, né? E o cara gostou e mandou ela continuar. Então, eles começaram a ter bateção de virilha várias vezes ao dia. Deu certo o plano inicial das amigas, né? Só que com o tempo ele foi sugerindo para que ela comprasse aqueles brinquedos. E pelo que eu pude observar nos comentários dela, no que ela dizia, o cara gostava de brinquedos, digamos assim, fora do normal, se é que vocês me entendem. Aí ela foi comprando esses negócios assim e começaram a fazer de uma forma onde ele parecia mais mulher do que ela. Nisso, um dia, ela teve que sair para trabalhar e esse serviço dela fazia com que, às vezes, ela tivesse que ir na cidade vizinha. Eu não vou falar qual é a profissão aqui, porque ela disse que a situação dela foi um pouco assim, ficou bem falada, né? Todo mundo ficou sabendo da situação. Então, vamos evitar aqui para não. Isso já tem um tempo já, tá, gente? E no relato dela, ela diz que ela acabou com o casamento dela por conta disso. Só que no caminho que ela estava indo a trabalho, ela recebeu uma ligação cancelando a situação que ela foi trabalhar, porque estava chovendo muito na localidade. Ela retornou, tipo umas 2 horas, mais ou menos. E nisso, quando ela chegou em casa, a surpresa dela, ela encontrou o marido, né? Como veio ao mundo, e tinha três caras, digamos assim, que pareciam ser os namorados dele. E ela tomou aquele susto, né? Deu briga, discutiu, ele chorou, pediu perdão e disse que gostou tanto
queria conhecer as outras situações, não é? Na verdade, o casamento está destruído. Ela me pergunta se tem solução. Eu vou ser bem sincero. Chegou nesse ponto aí, eu acho que já no início, naquela situação dela ir fazendo coisa na outra situação traseira dele. Então, já ali já mostrou para mim que alguns homens, eles devem ter menos testosterona, alguma coisa assim, deve ter algum problema psicológico. Tem os vícios também em coisas, vídeos preocupantes que alguns veem na internet. Eu não vou falar a palavra aqui não, mas isso é uma doença. Então, quando você tem certos vícios, esses vícios de você ficar assistindo certas coisas impróprias, podem fazer com que você tenha dificuldades de bater virilha. Pode ser o caso dele, ou pode ser que ele sempre foi e sempre gostou dessas coisas que ela pegou ele praticando. Foi tipo um estímulo quando ela começou a fazer, aí ele se soltou, ele se mostrou quem ele era de verdade. Bom, isso me lembrou de algumas situações. Um dos casos que eu vou falar com relação a esse daqui é a cidade dos homens de três pernas. Pelo que eu estou observando, já já o seu marido vai querer ir para essa cidade dos homens de três pernas. É uma cidade na África onde os homens normalmente, alguns, né, a maioria, eles têm três pernas, se é que vocês me entendem. Inclusive nessa cidade tem muitas minas terrestres e alguns pisam nessas minas e essas minas explodem, arrancando a perna desses caras. Aí, quando você vai lá, muitos têm duas pernas, só que uma perna é de verdade. Estão me entendendo o que eu estou falando, né, gente? Não preciso ser mais claro, né? Tem gente que não vai entender, não, mas tudo bem. Eu acho que, em breve, o marido dessa mulher na história aqui vai querer ir para essa cidade aí, porque tomou gosto pela situação. Eu acho que em todo relacionamento tem que haver conversas. Sem conversas, dá problema, tem que ter verdade, tem que ter honestidade, sinceridade, senão dá problema, de um lado ou de outro, ou dos dois lados ao mesmo tempo. Eu tenho uma simpatia que eu peguei na internet, para você que tem alguma vontade ou curiosidade de ceder o seu brioco. Então eu vou dizer para vocês aqui a simpatia. É a simpatia do pavão. Já ouviram falar na simpatia do pavão? É simples, você vai num zoológico onde tenha pavão, você tem que entrar num horário que não tenha seguranças, né, para te impedir. Aí você vai, entra lá perto do pavão e arranca uma pena do pavão. Mas tem que ser uma pena do rabo do pavão. Você pega essa pena, enrola ela e coloca no seu bolso traseiro. É tiro e queda. Aí, antes que alguém me pergunte, mas essa simpatia dá certo? Com certeza. Quem tem pena do rabo, não dá. Estão me entendendo, né? Então, tem a ver com essa situação aí. Eu acho que tem certas coisas que existem que não nos convêm. Tem certas coisas, como eu falo para vocês em alguns vídeos, sobre a caixa de Pandora, que é a caixa de todos os males, de todos os pecados. Quando ela foi aberta, as pessoas descobriram o pecado. Então, se você acha algo impróprio, você não deve tentar fazer aquilo, porque pode ser que você vai lá e faça e goste. Aí já era. Depois que você experimentou, lascou-se com farofa. Então é isso que eu estou dizendo. Tenha muito cuidado. Tem coisa que não é pra gente, tem coisa que a gente não tem nem que tentar mesmo. Porque senão a vida vai virar uma desgraça, vai virar um inferno. A outra situação que eu vou falar para vocês, que também é bem curta e é algo que eu vejo muito acontecendo, um casal, o cara, ele era empresário, ele tinha uma empresa dele e ele trabalhava no carro da empresa.
e ele deixava o carro dele na casa dele com a esposa. Teve um dia que ele indo para a empresa, ele lembrou que ele precisava de um roteador. E nisso ele foi na casa do sócio da esposa dele, porque a esposa dele também tinha uma empresa, uma firma, não é? Que tinha esse cara como sócio. Aí quando ele chegou lá na casa desse sócio, ele observou que o carro dele estava lá. Nisso que ele olhou e falou: o que meu carro está fazendo aqui? Minha esposa está aqui. Ele pensou isso: bom, trabalham juntos, não é? São sócios, devem estar resolvendo algum problema. Só que quando ele olhou para a janela do quarto do sócio, ele viu o sócio dela, da esposa, que era amigo dele também, sem camisa. Só que ele ouviu barulhos e entrou. Nisso que ele entrou, ele viu o sócio já vestido. Aí ele perguntou: o carro da minha esposa está aqui fora? O meu carro está aqui fora? Minha esposa está aí? Ela esteve aqui? Aí o sócio, todo nervoso, falou: ela esteve aqui mais cedo, mas eu não sei para onde ela foi, não. Aí ele foi: me empresta um roteador aí. Pegou o roteador, ele achou a desculpa esfarrapada. Quando ele pegou o roteador, que ele foi saindo, na lateral ele viu a esposa dele sem camisa, tapando os seios, né? E ele olhou para ela e falou: bom, espero que tenha sido bom para vocês. Espero que você esteja feliz com essa situação. Ela começou a chorar, pedindo perdão a ele. Ele embarcou no carro dele e só falou assim para ela: bom, leve o meu carro para casa e quando eu chegar em casa, eu quero que as suas coisas estejam fora da casa. E ele foi embora e pediu divórcio a ela. Se ele perdoasse e permanecesse, ela iria continuar traindo, porque aquela pessoa que trai, geralmente, quando se sente impune, quando percebe que foi perdoada, ela sabe no fundo, que a pessoa que a perdoou a ama, porque por conta da quantidade, da potência desse amor, a pessoa passou por cima dos seus princípios e perdoou a traição. Pode ser que ela volte a fazer. Pouquíssimos casos de quem trai não se repete. São mais casos de pessoas que repetem as traições. Continuam com o mesmo amante ou procuram novos amantes porque sabe que o marido ou a esposa vai perdoar. Então eu acho que você tem que, não é tentar reconstruir o casamento. Eu sei que muitos vão ficar com raiva, mas até você, que é uma pessoa que trai, você tem que entender, se você traiu, essa pessoa que você traiu não é suficiente para você. Ou seja, não é suficiente no amor, no sentimento, porque não existe sentimento da sua parte. Então você deve procurar realmente alguém que você ame. Para você também, que é o traidor, tentar ser feliz. E deixe aquela pessoa que você traiu, que você magoou, encontrar alguém também para ser feliz. Essa pessoa ela merece encontrar uma pessoa fiel, para ela ser feliz também. E talvez todos vocês possam ser felizes. Lembrando que quando a gente comete atos de sofrimento com outras pessoas, isso retorna para a gente, de uma forma ou de outra. Aí não adianta se lamentar depois, chorar, dizendo que é uma pessoa maravilhosa, que só traiu 3 bilhões de vezes, mas que é uma pessoa boa, correta, e que não merece estar sofrendo. Nós cavamos a nossa própria sepultura. Então, quando a gente pratica certas coisas, negativas ou positivas, terão consequências, terão resultados, e a gente tem que arcar com as consequências. É isso, basicamente isso. Bom, foram 2 casos bem curtos, espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí as pessoas que estão comentando nos vídeos. Teve uma moça que viu o vídeo a primeira vez, ela disse que havia acabado de conhecer o canal e se inscreveu. E foi aquele vídeo que eu faço a pergunta se eu devo continuar com os vídeos sobre traição. E ela diz que eu tenho que continuar, me parabeniza, dizendo que eu conto de uma forma interessante, que eu conto bem os relatos. Eu tento contar de uma forma diferente dos outros canais,
porque eu não quero prejudicar os outros canais e quero também ter a minha identidade. Eu quero contar de uma forma que eu possa contar as partes importantes e fazer os pequenos comentários durante e depois de ser contado o relato. É assim basicamente que eu faço. Eu tento fazer diferente para não imitar ninguém. Bom, então é isso aí. Espero mesmo de verdade que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Eu tenho que falar uma coisa para vocês, que às vezes a gente pode estar em situações ruins, em momentos ruins. E às vezes quando a gente está em momentos de tristeza, às vezes a gente pode acabar fazendo alguma coisa que a gente pode se arrepender. As pessoas às vezes causam mal a gente e a gente fica sem chão, a gente fica desesperado. Mas sempre Deus envia alguém para melhorar a sua vida. Deus sempre coloca alguma pessoa na sua vida para te mostrar o caminho, para te incentivar, para melhorar a sua vida. Então, o que eu posso dizer para vocês é que você não deve desistir. Se você estiver passando por algum momento ruim, de pessoas cruéis que te fizeram mal, lembre-se que Deus está de olho em você e em todo mundo, e Ele vai colocar pessoas no seu caminho para te mostrar como sair dessa situação ruim. É só prestar atenção. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.